Bom dia. Eu acho que quem está aqui na São Paulo já cumprimenta todo mundo, né? Então, bom dia para quem está à distância. Para quem não me conhece, eu sou o José Cláudio Securato, sou aqui da São Paulo. É um prazer ter vocês aqui esta manhã. A gente vai falar um pouco sobre, né, o futuro do trabalho, né, e a área de RH. E eu queria falar um pouco dos bastidores, do que a gente está fazendo, com quem que a gente está conversando, e para a gente poder dividir, né, para o professor Adriano Mussa dividir com vocês um pouco do que a gente está vendo. A gente tem conversado, né, com diversas escolas de negócios ao redor do mundo, diversas universidades. Quando eu falo ao redor do mundo mesmo, né? Eu estou falando Estados Unidos, vários países da Europa, né? Países mais convencionais, Espanha, França, Inglaterra, mas Dinamarca, Israel, China, Austrália, África do Sul, Singapura. A gente tem conversado com diversas escolas e trocando informações e participamos de diversos grupos de estudo. E uma das coisas que a gente mais tem notado, né, é a revolução, né, que tem acontecido no desenvolvimento, né, de novas competências, né? Como isso é um desafio. Aquelas palavras que já se tornaram jargões e perderam até a força, né, da palavra, né, que é o lifelong learning, né, o aprendizado ao longo da vida, né, e o reskilling, e a necessidade de recapacitação, são palavras tão usadas que se enfraqueceram, né, mas elas são tão necessárias, elas são imperativas hoje. O que a gente vai mostrar é como as competências, né, do amanhã, as competências de agora, elas são competências que não são elementares de serem desenvolvidas, né, não são competências elementares. A gente vai mostrar aqui algumas delas. A gente vai falar, né, praticamente metade do mundo precisa se recapacitar. Quando eu falo metade do mundo, a gente está falando de quase 4 bilhões de pessoas. E quando a gente fala de competências, a gente está falando de competências transversais, competências que qualquer ser humano que queira ser relevante no mercado de trabalho, né, que emerge, que se intensifica, ela precisa desenvolver essas novas competências, né? E a gente vai mostrar alguns estudos, né, do Fórum Econômico Mundial, por exemplo, onde a gente vai perceber que a gente está fracassando nisso, né? E aí, paralelamente, é isso que a gente tem conversado com outras escolas de negócio mundo afora para entender, né? O que vocês estão vendo, né? Quais são os programas que vocês mais fazem, né, em company para os seus clientes? Quais são os programas que, em cursos abertos, as pessoas mais procuram, né? E aí a gente vai chegar, né, a algumas conclusões que o Mussa vai falar aqui, que o estudo do Fórum Econômico Mundial já aponta, né, que é uma pesquisa muito mais profunda do que a gente faz. A pesquisa que a gente faz é uma pesquisa qualitativa, né? A gente conversa com grandes escolas, né, mundo afora, para entender a percepção. Então, eu não tenho medo de afirmar que a gente vive, acho que, a maior revolução em termos, né, de qualificação de pessoas. É um problemaço, né? Não é à toa que faltam pessoas qualificadas. Obviamente, para o Brasil, isso é um desafio gigantesco, porque o Brasil tem uma restrição de pessoas, né, histórica, né? O número de pessoas que terminam o ensino médio é baixo, que conseguem fazer uma graduação, que iniciam uma graduação é baixo, que terminam uma graduação é baixo, pessoas que conseguem começar uma pós-graduação também é baixo, que terminam é baixo, você vai afunilando, e se você colocar uma palavra, né, qualidade, esse número se torna mínimo. A gente faz de vez em quando um exercício, pega as grandes universidades brasileiras, as melhores, pode escolher quais você acha melhores. Pega os cursos ligados a negócios, administração, economia, contabilidade, direito, engenharia, pega esse pacote. Quantas pessoas se formam? Quantas pessoas se formam nas federais, nas estaduais, nas particulares de referência? Quando você olha um Brasil de mais de 200 milhões de habitantes, o que a gente percebe? Não tem gente. E tem um problema. Grande parte das pessoas são melhores formadas, algumas delas resolvem empreender, algumas delas saem do Brasil, né? Algumas delas ficam à disposição para serem contratadas por nós, né? E são pouquíssimas pessoas. Quem vai tocar o país? Quem vai tocar as organizações? Quem vai trabalhar aqui? Então, acho que esse é o grande desafio, né? O desafio de como é que a gente vai olhar para desenvolver. O último ponto que eu queria falar é, né, uma nuvem que acaba atrapalhando, uma neblina,
acaba atrapalhando a visão que a gente tem sobre desenvolvimento, que é, né, a obesidade do conhecimento, né? O excesso de informação e de conhecimento, né? O medo de não saber uma sigla, um acrônimo, né, que faz a gente querer saber um pouco de tudo, da gente, né, ter essa abundância de informação que chega para a gente, que, por um lado, é excelente, né? Isso democratizou, né? Não existe dificuldade de ter informação, mas, por outro lado, as pessoas têm muita dificuldade de sair da informação, sair desse conhecimento raso e ir para uma capacidade de fazer alguma coisa. Então, muitas pessoas conseguem falar sobre inteligência artificial minimamente e pouquíssimas pessoas conseguem implementar uma arquitetura de dados, chegar no data lake, conseguir montar perguntas de negócio, trabalhar uma parte estatística, colocar inteligência artificial, chegar no machine learning. Isso praticamente ninguém consegue fazer. Mas não adianta a gente falar um pouquinho sobre inteligência artificial, a gente não souber implementar um projeto de inteligência artificial, e se a gente não souber o que esperar desse projeto. Como que a gente chega numa camada preditiva? E chegando na predição, como eu ajo no meu negócio para transformar essa predição em resultado econômico? Então, tem muitos desafios. Eu acho que é por isso que a gente tem feito esse encontro em vários grupos, né? E a ideia é de fazer com vocês, que são profissionais. Aqui a gente tem, fundamentalmente, CEOs, né? Outros C-levels de forma geral, né? A gente tem conselheiros e a gente tem o grande grupo, né? Que são profissionais da área, de pessoas da área de recursos humanos. Tá? Sei que muitos de vocês, que são nossos clientes em company, já ouviram a gente falar disso, a gente já discutiu muito, né, ouvindo os nomes, lembre da gente ter batido papo sobre esses temas, mas acho que aqui a gente tem uma apresentação ponta a ponta sobre esse tema de forma estruturada, tá bom? Mussa, por favor, fique à vontade. Pessoal, perguntas, né, o Mussa vai comentar, mas a gente vai batendo papo, vai discutindo, tem um desafio sempre do tempo, a gente encerra pontualmente aqui às 10, né, mas aí o Mussa vai administrando isso com vocês, tá bom? Obrigado, bom evento. Obrigado, Mussa. Só bom dia. Bom dia. Bem-vindas todos, todas. Vamos falar um pouquinho do The Future of Jobs, né? Do futuro do trabalho. Gosto sempre de começar dizendo quais são as bases que eu gosto de usar nesse trabalho. Eu gosto muito de usar o relatório do Fórum Econômico Mundial, que tem esse nome, né? The Future of Jobs Report. Por que esse relatório? Porque é o mais completo que nós temos, é o mais profundo que nós temos. Todos os demais utilizam ele como base. Então, Gartner, OECD, PwC, todo mundo acaba utilizando o relatório do Fórum Econômico Mundial, então a gente prefere ele porque ele é uma referência, ele é o mais abrangente que nós temos. Eles falam com mais de 800 organizações privadas, públicas, ao redor do mundo. Eles pegam uma gama bem diversa de organizações, que é outra coisa que a gente gosta bastante, né? Então, pega de todos os portes, de todos os setores e de vários países. Então, tem um bom recorte brasileiro também, um bom recorte latino-americano. Então, acho que dá uma boa profundidade. E tem um outro relatório que a gente usa também como base, que chama Work Trade Index. Depois eu posso passar para vocês. Foi feito pela Microsoft nesse ano, que eu acho que está muito bom também, trazendo muitos dados, como eles têm, né, as organizações que utilizam o Office 365 lá, ou seja, muitas, tem uma base boa de dados que eles utilizam para fazer algumas análises. Esse é o arcabouço principal, né, além de, óbvio, de um monte de análise que a gente faz. Então, vamos lá. Eu gosto sempre de começar com o que o próprio fórum começa, que é um panorama geral do mercado de trabalho, ou panorama geral das organizações. Certamente nenhuma novidade para vocês, mas acho que dá um bom alicerce para o que a gente vai falar. Bom, temos aí uma crise econômica global, né? Podemos chamar de crise ou de estagnação, né? Mas se materializa pela aquela estagflação, né? Estagnação econômica acompanhada de inflação. A gente sabe que é uma pressão, né, para o mercado de trabalho, né? Financistas vivem isso, né, no DNA, mas é assim, a estagnação faz com que a gente tenha dificuldade de crescer a receita, né? Só que a inflação
leva a um crescimento de custos e despesas quase que automático. E aí a conta não fecha, porque você aperta as margens de forma muito forte. Talvez por isso a gente tenha visto tanto, né? Tantas LJs, não é isso? Tantos pedidos de recuperação judicial nos últimos períodos. Não que seja só isso, mas acaba se materializando por isso. E isso é uma força para o mercado de trabalho, né, de disrupção no mercado de trabalho, porque a partir do momento que você tem pressão para baixar custo e despesa, você acaba tendo uma pressão sobre colaboradores, uma pressão de demissão, ou seja, um cenário de complexidade. O Paulo fala bastante de tensões geopolíticas, né? A guerra da Ucrânia, a tensão China-Taiwan e outras tensões que vão acontecendo que acabam afetando a oferta e demanda de produtos e serviços pelo mundo e, claro, nos impacta. Né? Impacta as organizações e impacta o mercado de trabalho. Pressões ambientais e sociais, né? Parece que, finalmente, as questões de sustentabilidade deixaram de ser acrônimos, não é isso? O ESG parece que estão de verdade, né, colocadas, né, como preocupações centrais das organizações. Isso traz pressões para as organizações, vivemos isso todos os dias, né? Pressões de tirar o O e colocar o E, né? Que eu gosto sempre de resumir assim, não é lucro e ou sustentabilidade, é lucro e sustentabilidade, né? É lucro e propósito, é lucro e ou outras coisas vindo antes do lucro, mas com o E, né? É uma pressão forte. Mudanças nas preferências dos consumidores, isso nós vivemos, certo? Todo mundo vive, não é só o varejo que vive, né? Mas a gente tangibiliza sempre no varejo uma mudança muito forte de consumo. A gente mudou radicalmente a forma que a gente se transporta, a gente mudou a forma que a gente consome alimentos, né? Materializa aí pelo iFood, não é isso? Né? Que há 10 anos ninguém ouvia falar, hoje é parte do consumo de todo mundo. Aí você vê restaurante fechando, aí você vê o varejo, e-commerce substituindo o tradicional, ou seja, empresas tradicionais fechando as portas, empresas que surgem ocupando um espaço bastante relevante, uma modificação muito forte, uma celeridade muito grande, nenhuma novidade para ninguém, né? A gente vive isso todos os dias, mas se isso afeta as organizações, é óbvio que afeta o mercado de trabalho, né? E nesse cenário que o Securato mencionou de escassez, de um lado escassez de mão de obra, do outro lado falta, né? Escassez de mão de obra qualificada e falta, e sobra, perdão, de mão de obra menos qualificada, isso se intensifica quando a gente tem, né, empresas tradicionais, setores tradicionais enfrentando dificuldades e empresas que surgem com uma força muito grande, ocupando espaço, ocupando mercado. Tudo isso já gera uma pressão para a gente, né, nas organizações, uma pressão no mercado de trabalho. E o Paulo pega uma bandeira e destaca freneticamente essa última aqui. Uma adoção tecnológica intensa que nós estamos fazendo, né? As nossas organizações estão fazendo. Né? Eu gosto muito de um dos gráficos deles, né, que mostra aqui, ó, percentual de empresas que mencionam estar adotando ou em processo de adotar determinadas tecnologias no horizonte de 1 a 4 anos. E os números me assustam, porque é a primeira vez, esse relatório é bianual do Fórum Econômico Mundial, e eu acompanho há 4 biênios, desde o primeiro. É a primeira vez que a gente vê percentuais tão altos. A gente está falando que, por exemplo, quase 75% das organizações falam que estão adotando ou irão adotar inteligência artificial. E-commerce and digital trade, cibersegurança, cloud, internet das coisas, Big Data Analytics, ou seja, tecnologias exponenciais que a gente sabe que afetam fortemente, né, a forma com que trabalhamos. Então, e o fórum, ele era um pouco mais superficial antes nas questões. Ele só perguntava, um list box. Agora ele entendeu que está todo mundo usando bingo corporativo, né? Comprei um botzinho de WhatsApp e chamei de IA. Né? Não, ele está indo mais profundo, né? Elenque aqui quais os projetos de IA. E a hora que você pergunta quais, ferrou, né? Porque se a resposta for um chatbot de WhatsApp lá, de Customer Service, não é IA, né? Ou é muito, muito superficial de IA. Então, e aí a gente vê essa profundidade de entendimento, de investimento nessas tecnologias e esses percentuais como resultado, é bastante forte, né? O próprio fórum se demonstra bastante assustado com essa intensificação bom dia, de uso das tecnologias. Bom, o Paulo falou bastante do que o próprio mencionou ali, né? Essa taxa de desemprego do G20,
nenhuma novidade, o amarelinho é o Brasil, queda das taxas de desemprego, mas nós sabemos que é uma taxa a queda da taxa de desemprego, mais uma queda da renda, né? Então, é um número meio pegadinha, né? A gente tem uma queda do desemprego, mas tem uma queda forte de renda por outro lado. Ele traz, eu achei bacana a gente só comentar, né, mas ele traz bastante a diversidade de impactos desse emprego e desemprego, que eu acho que é bacana, porque é um negócio que a gente vive, né? E me chamaram muita atenção esses impactos. Eu fiquei trazendo número por número, trouxe só as conclusões aqui, mas algumas divergências preocupantes. Mulheres perderam muito mais emprego do que homens, e muito mais a renda do que homens nos últimos 5 anos. Aumentou muito fortemente o déficit de jovens empregados. Então, a gente entra de novo naquela aparente dicotomia, né? Mas no fundo é só uma complexidade. A gente tem uma falta de profissionais qualificados, mas tem um excesso de profissionais com menos qualificação. Profissionais com educação básica perderam muito mais os empregos e a renda, né, do que os profissionais mais qualificados. É assustador, né? Então, quando a gente fala assim, é a morte da educação formal, né, da graduação, da pós-graduação, olha, bonito de se falar, mas não é o que os dados mostram, né? Na verdade, os dados mostram exatamente o contrário. O desemprego é fortíssimo, a queda de renda é violenta, especialmente nos menos educados, né, formalmente, e muito pequeno, quase nulo, né, nos bem formados. Então, parece que se a educação formal vai deixar de ser relevante, talvez seja no futuro, né? Ainda não é isso que a gente consegue ver. E claro, como sempre, né, o maior impacto de renda, de inflação, aquela estagflação que a gente mencionou, na parcela da população economicamente mais frágil, que o Securato também mencionou. Esse é o panorama geral que ele descreve, como eu falei, nenhuma novidade para ninguém, né? É o que a gente vive todos os dias, mas eu achei importante a gente pontuar, que dá um bom pano de fundo para a gente discutir. Beleza? Bom, e aí vem, né? Por que o Fórum Econômico faz esse relatório? Porque ele está preocupado com a disrupção no mercado de trabalho, né? Há quase 8 anos que ele está preocupado com essa disrupção no mercado de trabalho. E ele diz que o relatório, né, ele faz o relatório para auxiliar as pessoas e as organizações nessa transição ocupacional. Mas que disrupção é essa, né? Que disrupção é essa que está acontecendo? Essa é uma palavrinha perigosa, né? Caiu em bala comum também, né? Disrupção. Que disrupção é essa? Bom, ele coloca assim, ó. E a mídia só dá foco aqui, né? Eles colocam que eles analisam quais tipos de empregos estão em risco de extinção e quais empregos estão sendo criados, que a gente consegue enxergar, claro, porque tem um monte de emprego que a gente não enxerga, né? E eles falam assim, olha, na nossa última apuração, a gente tem cerca de 83 milhões de empregos que estão em processo de extinção, né? E essa extinção ocorrerá no prazo máximo de 5 anos, mas a gente tem cerca de 70 milhões de empregos que estão sendo criados no mundo. Por que eu falei que a mídia dá foco aqui? Parece que o relatório só fez isso aqui, né? Só trouxe esse número. Porque ele é alarmante, né? Fala assim, nossa, mais empregos extintos do que criados. O mundo vai acabar, né? Então, esses números nunca batem. Eu acompanho há 8 anos, como eu falei, esses números nunca batem. Até porque é muito difícil, gente, você falar qual emprego vai ser extinto, qual vai ser criado. Para mim, o mais preocupante deste número, desse slide aqui, não são os números 83, 69. Até porque você está falando de futuro, você vai errar. A gente não consegue acertar o orçamento da semana que vem, não estou falando do ano que vem. Imagina um emprego criado ou extinto. Mas o que mais me chama a atenção aqui? Existe uma baixíssima similaridade de competência entre os empregos extintos e os empregos criados. Eu acho que isso é preocupante. Muito mais preocupante do que o número em si. Entende? É baixíssima a similaridade de competência. É quase assim, né? Se a gente... O exemplo mais didático que tem, né? Se a gente colocasse... Esse projeto não avançou, mas a gente colocasse caminhão autônomo nas ruas, como é que você faz caminhoneiros se transformarem em engenheiros de machine learning?
Tem uma lacuna de competência violenta. Nem precisa ser tão radical, né? Se, por exemplo, telemarketing, alguns níveis de telemarketing estão aqui, sempre aqui, né, em extensão. Pô, e aqui temos analistas de sustentabilidade. Se o fórum coloca aqui analistas de contas a pagar e receber, e aqui a gente tem analistas de machine learning, são competências completamente diferentes. Então, mais importante do que o número em si, eu acho que tem essa baixo match de competências. Isso sim é preocupante. Isso é aí é que a gente começa a tangibilizar a palavrinha disrupção. Faz sentido? E aí, quase não falado pela mídia, mas de novo, aonde está o problema, num segundo bloco. Primeiro bloco, então, empregos que se extinguem, empregos que se criem, não têm competências similares, ou muito poucas competências similares. Mas existe um outro problema. Aqui são os empregos criados. Aqui são os empregos extintos. Existe um outro problema, que acho que é pior ainda, que é esse miolo azul aqui. Que são os trabalhos, as ocupações que não mudam de nome. Quando a gente fala em criar e extinguir, nós estamos falando de coisas completamente diferentes, né? Telemarketing versus analistas de sustentabilidade. Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Esse miolo aqui, o fórum está bastante preocupado com ele, porque ele fala assim, o nome não muda. Continua sendo analista de marketing, continua sendo gerente financeiro, continua sendo gerente de marketing, gerente de brand, gerente... Não mudou o nome. Só que a questão lembra daquele cenário de adoção tecnológica intensa? Essas tecnologias mudam as organizações, se elas mudam as organizações, elas mudam a forma com que trabalhamos também, né? E aí, esse miolo aqui também tem uma mudança muito violenta de competência. Você pega, por exemplo, analista de marketing, né? Uma mudança muito forte. Não mudou de nome, continua sendo analista de marketing, ninguém está prevendo que que a profissão será extinta. Está aqui no miolo azul. Só que a hora que você lista as competências de analistas de marketing de hoje, do futuro e de 2 anos atrás, ou de agora, completamente diferente. Caminhando freneticamente para o Data Analytics, para o marketing de dados. Competências diferentes, né? Como é que pega? Pega as nossas graduações em marketing. Quase não tem a cadeira estatística, análise de dados, programação, então, zero. Marketing analítico, quase não se fala. Então, assim, esse é o segundo grande bloco da disrupção. Os cargos que não mudam de nome, as ocupações que não mudam de nome, requerem novas competências, né? E aí a gente vai gritando com a bandeira que o Socrates mencionou ali, reskilling. Porque você precisa de um forte reskilling para as pontas, se é que vai dar, né? Porque as pontas têm mudanças muito fortes de competência, mas significa que esse miolo, que é onde está a maior parte da população economicamente ativa e empregada, também requer uma requalificação abrupta. Muito, muito, muito forte, né? É daí que vem alguns números que eu vou mostrar depois, de que 44% das competências que todos nós, os nossos colaboradores, têm hoje, terão que ser modificadas no intervalo de 5 anos. É muita coisa. É quase metade, né, do que um ser humano consegue fazer, tem de competência. Lembrando que competência por fórum é algo bastante sério, não é aquele conhecimento casquinha, né? Competência é o clássico competência, né? Aquele chá, né? Todo mundo está super habituado aí, né? Conhecimento, habilidades, atitude. Saber fazer e conseguir fazer. É a atitude de fazer. Então, nós estamos falando, o fórum também está falando de competência. Ele não está falando de assistir uma live de 30 minutos, né? E falar, check, refiz a caixinha, consigo falar sobre o assunto. Falar sobre o assunto está no máximo aqui. Ter condição de saber fazer e fazer, pegando o exemplo do Securato de IA, né? Talvez eu consiga, meia horinha ali, conseguir falar um pouquinho sobre IA, né? Define IA. Nem sei se eu sei, né? Mas dá para parecer que sei. Agora, saber fazer um projeto de IA, ferrou. E ter a confiança suficiente para ter a atitude de ir lá e fazer, fala com um pouco maior.
Então, é disso que o Paulo está falando. E ele martela isso também, tá? Essa obesidade do conhecimento que o Sócrates mencionou, ela é uma verdade. O Fórum também se preocupa muito com isso, né? Estamos, nas palavras do Mário Sérgio Cortella, né? Nós estamos navegando, estamos naufragando na internet, né? Porque não estamos conseguindo, na maior parte das vezes, desenvolver efetivamente a competência. Porque desenvolver competência, vocês vivem isso. Dá trabalho, né? Fazer um treinamento, depois tem que ter um hands-on lá, depois tem que ter um projeto para ir fazer na empresa, depois tem que voltar para a escola para rebalancear, para ter o feedback, aí vai de novo. É lento, claro que é lento. Mas é disso que o Paulo está falando, e ele está muito preocupado com esse miolo, apesar da mídia só destacar as pontas. Tudo bem? Só ficar à vontade para ir comentando, né? E aí vem alguns assuntos contraditórios. Quando a gente fala disso, desse avanço tecnológico, dessa automação, o que vem à cabeça é sempre, não é isso? Robôs, de preferência dotados de sentimentos, preferencialmente sentimentos ruins, não é isso? Com claro objetivo de dominar a humanidade e nos extinguir. Esse é o imaginário popular, né? Vão roubar meu emprego, é um robô. Não é isso que está acontecendo. O nome é sugestivo. Mudou assim. Foi o U, virou, isso mesmo. E assim, olha como a gente é catastrófico, né? Nesse sentido. O último relatório do Fórum foi feito em 2020, no auge da pandemia. Setembro, mais ou menos, todo mundo assustado. Na divisão de trabalho ser humano-máquina, que não é máquina, é algoritmo, né? Então devia ser ser humano-algoritmo, robô é péssimo. Era mais ou menos esse o percentual. 34% é feito por máquina, ou seja, algoritmo, 66% ser humano. Em 2020, quando perguntados, a gente achava que a máquina iria avançar muito, mas muito, cerca de 10 pontos. Sabe o que aconteceu? Nada. A máquina não avançou nada. Ela avançou 1%, que é significativo, estatisticamente insignificante. Espera aí, estou confuso, né? A gente está falando de um monte de automação requerendo reskilling, e como assim a máquina não avançou? É exatamente essa análise que o Fórum faz. Ele fala o seguinte, e faz todo sentido do mundo. Essas tecnologias, a gente tem muito pavor, que a gente acha que vai roubar os nossos empregos. Alguém me passou, não sei se foi o André, algum professor me passou uma reportagem de 1967, norte-americana, dizendo que com um advento da computação, 83, 82,5, põe vírgula para ficar mais científico, né? 82% dos trabalhos serão extintos no mercado norte-americano por causa da computação, em 4 anos. Bom, não precisamos nem dizer que chegou em 1971, e não aconteceu absolutamente nada, né? Mudança daqui, mudança de lá. Então, a gente é catastrófico nesse sentido, só que isso nos atrapalha muito, porque a gente fica com medo do algoritmo, a gente fica com medo do robô, né? Mas não são eles que estão causando. Os números estão aqui. Essas tecnologias, AI, blockchain, IoT, cloud, IA generativa, ChatGPT e sua turma, não é isso? Bard, eles estão se provando muito mais uma extensão das capacidades humanas do que um substituto do ser humano, né? Eu gosto muito dessa frase. Dificilmente seremos substituídos por um IA, mas são altas as chances de sermos substituídos por alguém que sabe IA melhor do que nós. É isso. Há anos, eu tenho estudado IA, a gente começou projetos na São Paulo de IA, né, implementado pelo Sócrates em 2015, muito antes que o ChatGPT existir, né? E desde 2015 a gente vê os prognósticos de que a IA vai roubar empregos. Não está acontecendo. Não estou dizendo que não pode não acontecer, mas não está acontecendo, né? O que parece é que é uma extensão da capacidade humana. Então, parece que isso aqui é uma verdade que tem se materializado. Só que daí, mais uma vez, qual é a bandeira que grita? Reskilling. Se as pontas estão modificando, né? Se os trabalhos extintos e os novos têm baixa similaridade de competência. Se o miolo, são os cargos que não mudam de nome, também se modificam fortemente. E essa adoção tecnológica é sem volta, a gente está vendo os números mostrando que as organizações estão investindo cada vez mais. Então, assim, e ela não substitui o humano, na verdade, ela requer recapacitação. Ela requer recapacitação, não tem jeito.
Só para tangibilizar, porque o Fórum Econômico, ele era para produzir isso, publicar esse relatório em fevereiro do ano. Ele decidiu segurar até maio deste ano, por conta do boom do ChatGPT e da OpenAI. Ele falou para você entender melhor o que está acontecendo, né? Que negócio é esse? Como é que isso aí impacta nas organizações? Porque eu coloquei aqui, né? Atenção da IA generativa. E tem um forte potencial de impacto. De substituição? Não. Mas de extensão, né? Para quem sabe usar. Eu não sei quem já não é o momento, não é a gente ficar estendendo sobre a generativa, mas assim, eu acho que tangibiliza muito onde a IA generativa pode chegar se você olha o Copilot 365 da Microsoft. Não sei quem já viu. É assombroso. É assustador. Você não precisa mais fazer as coisas. Aí eu queria uma apresentação, criar uma apresentação com base num texto, num Word, num PDF. Ok. Pega o PDF e fala, é o ChatGPT que está lá dentro. Não é por isso que a Microsoft pagou alguns bis pela OpenAI, né? Foi por causa disso. Não é para a gente fazer perguntinha, né? Tentando sacanear o ChatGPT. Mas, assim, é para botar dentro da Microsoft. A hora que ele bota dentro da Microsoft, entende linguagem natural, entende os códigos, cria uma apresentação para mim, utilize as cores Dark and Paul, que são essas e essas, você sabe, dessa paleta. Utiliza esse PPT mestre como base. E eu quero 12 slides. E lembra que ele tem o DALL-E dentro da OpenAI, tem um DALL-E que gera imagem, né? Gera imagens sugestivas para cada slide, mas não exagera tamanho X, tamanho Y e tal. E ele cria, né? Você fala assim, sai impecável, melhor do que um designer faria? Não, mas sai honesto, 1000 vezes melhor do que eu faria, por exemplo. Sai bacana. Aí você fala assim, é só no PowerPoint? Não, é no Excel. Se a tabela estiver bem rotulada, né, com rótulos bem feitos, analisa para mim qual é o principal cliente em termos de rentabilidade. Analisa para mim, cria um dashboard, Power BI. A gente precisa codificar Power BI. Precisava codificar. Agora você precisa pedir, né? Saber pedir. Gentileza, cria um dashboard no gráfico superior da esquerda, coloca as vendas médias, coloca uma média móvel trimestral, acompanha com isso. Você tem que saber o que você quer e você tem que conhecer a base de dados, né? Então, não precisa do ser humano mais? Claro que precisa. Precisa do ser humano porque o ChatGPT inventa coisas, o ChatGPT ele cria respostas não verdadeiras, você vai precisar ver o que eles criaram, o que a Microsoft criou ali. Sempre vai precisar do ser humano, e vai precisar do ser humano para pedir. Para saber pedir. Tem um chartzinho para quem trabalha em consultoria, né? Uma piadinha que é assim, puxa, então quer dizer que se o cliente souber exatamente qual é o problema dele e o que ele identificou o problema, nosso emprego está em risco? Está. Ele fala, puta, graças a Deus. Eu vou tranquilo. Porque nunca o cliente sabe nem isso, qual é o problema dele. E a mesma piadinha é feita com desenvolvedores. Quer dizer que se o usuário souber exatamente o que quer, nosso trabalho de dev morreu? Putz, estamos tranquilo. Que é isso? O ser humano é sempre essencial. Só que são ferramentas, tangibiliza essas ferramentas da Microsoft no dia a dia das corporações. E tangibiliza que, do mesmo jeito que a Microsoft colocou aí a generativa dentro do software dela, o HubSpot pode fazê-lo, o Salesforce pode fazê-lo. Então, você criou um atalho enorme, né? Então, isso muda fortemente. Só que, de novo, substitui? Parece que não. Parece que aumenta, mas aumenta muito as capacidades humanas para quem sabe usar. Então, o risco não está na IA substituir alguém. O risco está em outra pessoa que sabe usar essa IA melhor do que o outro substituir, né? É isso que está acontecendo. Os dados aqui, ó. Claro que a gente continua prevendo que a máquina avançará 8 pontos percentuais em 5 anos, né? Só que a gente só erra essas projeções. Então, parece que é recapacitação. Os prognósticos são, puxa, as organizações que saírem na frente e conseguirem, de forma estruturada, coordenarem os seus colaboradores para um uso de IA generativa, por exemplo, vão sair na frente? Vão ter ganho de produtividade? Claro que vão. A questão é, precisa de quê? Mais uma vez, reskilling.
né? E é bem isso que o fórum fala. É a primeira vez, né? A Microsoft trouxe um levantamento bem legal para tentar entender o que as próprias pessoas estão esperando dessa IA ao longo do mundo, dessas tecnologias todas materializadas pela IA, né? E eu achei muito legal que o percentual de pessoas que esperam aumento de produtividade por conta dessa IA, ou seja, uma extensão da capacidade humana, é o dobro do percentual de pessoas que esperam que essa IA traga redução de headcount. Então, parece que é isso mesmo, né? É muito mais um aumento das capacidades, e não é só isso, né? 31% espera aumento de produtividade, 26% espera um aumento de bem-estar do ser humano, 29% acha que vai ajudar os funcionários, colaboradores, com tarefas repetitivas. Ou seja, um olhar muito positivo de extensão das capacidades humanas. Mas para isso precisa saber usar isso, precisa saber onde é que usa, por que usa, como usa, de uma forma estruturada. E aí não é só saber, você percebe que de novo a gente cai para a competência? Não adianta uma palestra motivacional, precisa efetivamente chegar aqui no saber fazer, né, para modificar efetivamente. Bom, óbvio que essa é a conclusão do fórum, né? Wrestling é imperativo, nunca foi tão imperativo. Eu só faço aqui alguns parênteses do que o fórum coloca, que eu acho que é para nossa reflexão sobre isso. Ele fala assim, instituições religiosas enfraquecidas no mundo, visão dele, tá? Governos enfraquecidos no mundo. Acho que a gente tem um governo enfraquecido no Brasil, mas acho que é mundial, né? Você tem uma visão de governos enfraquecidos. O fórum está colocando um peso absurdo em cima de nós, das organizações. Ele fala assim, o colaborador, por si só, fazer o reskilling, puxa, algumas pessoas têm mais esse ímpeto, outras têm menos, a gente sabe das dificuldades, etc. Não dá para esperar nada do governo, né? Ou dá para esperar muito pouco de uma ação coordenada organizacional, então ele coloca muita responsabilidade e o olhar sobre as organizações, né? Privadas, claro, públicas também, né? Não governo, mas empresas mistas, etc. Porque ele fala assim, poxa, não consigo enxergar, né? Talvez seja falta de esperança, né? Então, eu não consigo enxergar outra forma disso acontecer no mundo na velocidade que a gente está precisando. Que eu vou trazer um pouco mais à frente, ele coloca que na análise que ele faz, ao longo do biênio, só 41% dos colaboradores fizeram os seus processos de reskilling mínimo, tá? Na avaliação que ele faz. Então, ele levanta a bandeira de novo do papel organizacional das organizações, papel que outrora, né, foi ocupado por igrejas e governos, é uma responsabilidade muito forte das organizações. Bom, e aí a gente vai para a visão dos empregos, né? Claro que, de novo, ele coloca, depois você vê, né, o relatório, mas ele coloca novos empregos que serão que vão surgir, os empregos que serão extintos. Eu, particularmente, eu gosto muito pouco desses nomes, porque eles nunca se materializam. O ganhador de prêmio Nobel, é como se fosse um Nobel da computação, o Geoffrey Hinton, que é tido como o pai do Deep Learning, ou seja, tudo culpa dele, né, que tem acontecido no desenvolvimento da IA. Ele mesmo, há 7 anos, ele decretou a morte em 3 anos de radiologistas. Ele falou que a IA seria muito melhor que qualquer radiologista para identificar precocemente, identificar padrões nas imagens para prever ali, para diagnosticar doenças. Só que o que aconteceu foi exatamente o contrário, né? Nos últimos anos, só aumentou a demanda por radiologistas, né? Aí você fala assim, puta, o que aconteceu? Não, primeira conclusão, né? O Geoffrey é muito bom em inteligência artificial, e nitidamente ele não entende nada de radiologia, né? Não, e é normal, ele não entende. E o que aconteceu, né? O pessoal foi estudar, porque ele é uma pessoa relevante, o pessoal foi tentar entender o que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte, a IA avançou muito na radiologia. Só que a IA ajuda radiologistas a formar a sua opinião, e radiologistas querem conversar com médicos e médicas, ou médicos e médicas querem conversar com radiologistas que estão turbinados pela IA para tomar a decisão de qual procedimento seguir. Ou seja, mostrou-se que não substitui, é um auxiliar.
incrível auxiliar em algumas áreas, né? Consegue predizer muito melhor que mais treinados dos radiologistas ou das radiologistas para fazer, estatisticamente, tentar predizer a existência de alguma doença precocemente. Mas não substituiu nada, né? Em absoluto substituiu. Né? Eu vou dar um nosso exemplo aqui. Tá? A gente começou com IA em 2015, como eu falei. O Securato trouxe e tal. Aí começamos o projeto, aí a gente tem 400 professores, e um dos projetos era ensinar IA, né? Alguns conteúdos. Tá? Eu fiz o convite para 400. 399, 400 decidiram que, puxa, legal, mas nossa, você não vai acreditar, né? Essa semana, não, o projeto é longo, essa semana você está de férias, semana que vem estamos aí, não, nossa, eu estou indo para um sabático, é mesmo? Cada um inventava uma coisa, sumiu todo mundo, né? Aí o secretário falou, bom, Adriano, ainda bem que você é professor, né? Eu falei, puta, sobrou eu, o André e uma outra coordenadora, porque eu digo, não foi por opção, né? Porque a gente falou, puta, só sobrou nós três aqui, né? Vamos lá, né? Só que depois que a gente começou a ensinar a IA, os professores estão se aproximando. Se aproximando. Por quê? Porque eles viram que não era uma substituição, era mais um papel do professor. É professor que escreve o livro, é professor que dá aula, é professor que corrige, é professor que ensina a IA e retreina a IA constantemente, né? Então, é um natural, né? É um susto inicial que nós temos, mas vários prognósticos de que professores seriam substituídos pela IA. Continuam os prognósticos. Eu, sinceramente, não acredito. Então, eu não gosto muito desses nomes. O que eu gosto muito para a gente refletir como RH, eu gosto muito desse gráfico aqui. Foi desenvolvido inicialmente, essa é uma versão adaptada, do professor Caio Puli. Adaptada pelo IA. Não, nós que adaptamos, eu adaptei do professor Caio Puli. Tá? Eu gosto muito. Porque, na verdade, é o seguinte, o que é que essa turbulência toda está... O que é essa turbulência toda? Não são as tecnologias afetando o mercado de trabalho, as organizações? Diferente do que aconteceu nas outras épocas de turbulência tecnológica, pega como exemplo, Revolução Industrial, fase 1, fase 2 lá. Máquina a vapor na fase 1, energia elétrica na 2. Substituiu quais trabalhos? Manuais e repetitivos. Aí a sua turma, essas tecnologias que nós estamos vivendo, elas não é esse o driver. Não é se é manual ou cognitivo, tanto faz. Na verdade, é mais cognitivo do que manual. O driver é outro. O driver essa IA automatiza tarefas repetitivas e de baixo nível de interação social. Então, a gente põe isso num gráfico. Mais repetitivo, menos repetitivo ou mais criativo. Aí já vale o disclaimer. Né? Mas a IA generativa é super criativa. Não é. Bobagem absurda. Mas se você promptar, né? Se você der o comando bem dado no DALL-E, ele cria imagens incríveis. Imagina o tamanho que deu o trabalho para fazer o tal do prompt. Isso. Não, e quem fez o prompt incrível? O ser humano criativo, que falou para pôr um Mohawk num koala, não é isso? É a ideia do ser humano. Né? Beleza. Mais social, menos social. Isso forma quadrantes interessantíssimos para análise. Tem zona de risco, cargos compostos de muitas tarefas repetitivas e de baixo nível de interação social. Complicado, né? O mundo põe alguns níveis de telemarketing aqui, sempre eles como exemplo. Alguns níveis. Zona segura. Alto nível de interação social requerido, alto nível de criatividade. O mundo tem colocado o C-Level aqui. E faz sentido, né? Outro exemplo que o mundo tem posto aqui é banqueiro de investimento. Né? Faz sentido, a operação tem que ser criativa, tem que pensar nas opções, negociação o tempo inteiro, super social, super criativo. Mudança lenta. Cargos compostos de muitas tarefas de baixíssimo nível de interação social e muita criatividade requerida. Eu vou pôr uma profissão minha aqui, porque daí, né, fica mais fácil. Pesquisador. Quem é pesquisador, parece que não, mas precisa de alto nível de criatividade, para levantar hipóteses e tal. Mas vamos combinar, a gente conversa um com o outro por meio de paper, não é isso? Não é necessariamente com interação social. O que a mudança é lenta? Porque a IA e sua turma são fraquésimos em
Criatividade, por mais que a mídia fique sendo o contrário, né? Não é criativo. Agora, a maior parte das ocupações humanas hoje estão aqui. Aqui, esse quadrante encontra a maior parte das ocupações humanas, que a gente chama de verniz humano. Por quê? São cargos repletos de tarefas altamente repetitivas, mas que requerem muita interação social também. E aí, para não ter problema, eu vou pôr outra minha aqui. Professor, nós fazemos uma infinidade de tarefas repetitivas. Infinidade. Cumprir com requisitos do Ministério da Educação, frequência, correção de prova, que é a mesma prova, vai fazer 20 anos. Né? Aula que é igual, muito repetitivo. Mas a gente tem muita interação social. Estamos aqui numa interação social. Né? Aí vem algumas pesquisas que eu gosto muito. Yale fez uma pesquisa recente que levantou que 98% dos professores e professoras do K12, lá do Fundamental Americano, estão overwhelmed, estão saturados, não é isso? Mas não dá mais. Né? E aí, ok. Aí eu levantou o timesheet deles. Mais de 60% do tempo de professores e professoras do ensino fundamental americano é repleto de atividades repetitivas. 60% ou mais. Varia de estado para estado, né? Americano. Sobra menos de 40% para ensino. Estamos falando de criança. Para ensino de criança, que tem que ser amoroso, afetuoso, empático, interativo. Excelente. Aí vem uma outra pesquisa de Harvard que eu gosto de conectar. Harvard faz uma pesquisa há muitos anos, há mais de 80 anos, repetidas vezes. Lá atrás, eles começaram aplicando um assessment para identificar high potential, crianças incríveis. Né? Fez o assessment, numa sala de aula, separou os 10 high potential, falou, esse aqui é high potential. Avisou todo mundo, avisa os pais, familiares, a escola inteira, professores. Acompanhou essas crianças, que hoje são adultos de até de 80 anos, pessoas que já morreram a primeira vez, 80 anos já. Primeira versão da pesquisa. E deu tudo certo. Realmente, essas 10 crianças se tornaram 10 adultos, na média, muito melhores em vários itens, né? Várias características do que os demais. Mais renda, mais salário, mais aquela felicidade, naquele índice de felicidade de Harvard, se é que dá para medir felicidade, né? Mas Harvard tem uma medida, foi melhor em tudo. Resultado, o assessment de Harvard é incrível para identificar high potential. Seria, se Harvard não tivesse omitido de todo mundo a verdade de forma proposital. Ele não utilizou o assessment para absolutamente nada. O assessment era placebo. Entendeu? Ele pegou, aplicou o assessment, jogou no lixo e selecionou as 10 crianças de forma absolutamente aleatória. Mas é profecia autorrealizada. A hora que você chega e fala assim, para uma sala de aula, assim, essas 10 crianças aqui, isso aqui é high potential. Se essas crianças são high potential, não sou eu, professor, que vai atrapalhar o high potential dela, não é isso? Os professores começaram a subir a régua, exigir mais, dar mais atenção, dar mais feedback, as famílias também. Porra, claro que deu tudo certo, né? Aí Harvard repetiu essa pesquisa em outras escolas, com criança, com adultos, em esfera educacional, esfera profissional, esfera militar, esfera religiosa, e se repetiram os resultados. Então, a pergunta que Harvard faz, então, peraí, por que então você não dá a atenção que você deu para esses 10? Por que você não dá para 100% da sala? Você lembra que os professores estão overwhelmed, né? Ninguém aguenta mais nada, e 60% do tempo deles é ocupado aqui? Então, talvez eu seja um pouco inocente, mas eu prefiro ver todo esse movimento de IA, que nós estamos vendo aqui, de disrupção no mercado de trabalho, como uma grande oportunidade. Deixa a IA fazer o repetitivo, para a gente liberar tempo para os professores fazerem para quase 100% da sala a mesma atenção que eles deram para os 10. Só que teve um problema. Será que os professores e professoras têm capacitação para ocupar quase 100% do seu tempo com isso aqui? Acho que não. Olha para a realidade brasileira? Não. O professor de geografia não fez geografia, o professor de história não fez história, vocês sabiam disso, né? O professor de matemática não fez matemática. As escolas públicas, né? A formação não bate quase nunca. Né? Então, assim, precisa de recapacitação violenta. Aí você vai para outra área. Medicina também, o mundo tem posto aqui no organismo humano. Hoje já tem algoritmos
melhores, né? A gente está falando dos radiologistas, melhores que os mais treinados dos seres humanos para identificar precocemente alguns tipos de cânceres. Putz, excelente, né? Deixa o algoritmo identificar os tipos de cânceres lá precocemente, salva a vida. Só que ninguém quer ser atendido por um algoritmo. Foi feito um experimento, o Kai-Fu Lee, esse Kai-Fu Lee, ele é um professor, né? Doutor, chinês que vive nos Estados Unidos, só que não é só isso, ele vive o outro lado de fazer, de saber fazer. Ele é ele é presidente, fundador de um VC que já investiu em 9 unicórnios que se perpetuaram como unicórnio, não é que aquele bom. Então acho que ele tem uma mão boa, né, para identificar negócio. Um dos negócios dele era um display para colocar em casa de atenção de cuidados com idosos, né? Tinha tudo. Só que tinha um botão vermelho aqui. E se você precisar falar com alguém, né? Era o botão mais clicado. Os idosos não ligavam para nada. Só clicava aqui. Por quê? Gostava da porque eles querem interagir com alguém. Resolve todos os problemas deles, esses botões aqui. E ele pensando, qual botão então? Se não estão usando, vamos melhorar o botão? Não, ele só quer conversar. Né? Então, assim, ninguém quer ser atendido por uma máquina, quer ser atendido por um ser humano. Só que ele é de novo a necessidade de recapacitação. No Ocidente, eu não conheço a Faculdade de Medicina do Oriente, né? Mas no Ocidente, o que nós fizemos ao longo dos últimos 25 anos? Nós excluímos as humanidades e entupimos o currículo de tecnicidade, que é justamente o que a IA vai fazer, recapacitação. Né? Vai mudar, precisa recapacitar médicos. Aí você pode pensar em qualquer profissão, né, que existe na sua organização. A maior parte delas, eu tenho quase certeza que vai cair aqui no organismo humano. E toda essa automação, todo esse investimento em tecnologia que nós estamos vendo, no final das contas, está trabalhando muito fortemente aqui no repetitivo, cada vez mais. Fazer um PPT lá, que eu dei o exemplo do Copilot da Microsoft, é repetitivo, concorda? A criação mesmo, a versão básica, a criação mesmo foi o texto de origem lá do Word, né? Depois, é relativamente repetitivo o fazer, o mexer no PPT. Claro que pensar em figuras, em imagens, em storytelling, isso é humano. Mas o repetitivo é montar, não é isso? Fazer lá, pegar, escolher, o botãozinho. Isso, mas, poxa, vai liberar um monte de tempo para cá. E aí, o nosso desafio a gente vai acabar migrando para cá, né? Migrar a organização e os colaboradores para cá. Eu trabalhei com uma das maiores agências de turismo brasileiras e eles estavam fazendo um processo fenomenal lá de uso de IA, intensificando o uso de IA para área comercial. Só que daí, no final das contas, a conclusão do CEO foi assim, mas peraí, mas o que vai acontecer é o seguinte, os vendedores tiradores de pedido não tem mais ocupação, porque a IA vai fazer tudo, né? Porque ele está colocando uma automação incrível lá. O que nós vamos fazer com eles? Tivemos que fazer uma sessão de aula a mais para refletir sobre o que fazer com eles. Porque o primeiro pensamento é demite todo mundo. Não, não é isso. Né? Acho que nós temos responsabilidades diferentes aqui, né? Mas, assim, aí uma das pessoas mais sêniores da agência, da empresa, falou assim, peraí, a gente não sonha com vendas consultivas há 20 anos? Porque venda consultiva é assunto velho, né? No teórico é velho, na prática ninguém faz, não é isso? Então, assim, venda de verdade consultiva. Mas por que não faz? Porque não dá tempo, tanto processo. Tá bom, se a gente liberou os processos, por que você não vamos especializar uma turma em Oriente Médio, outra turma em Nova York? Tem que entender, não tem? Aí você vai fazer uma venda altamente consultiva para pegar a pessoa que acabou de voltar de Nova York pela sua agenda e vender o próximo, não é isso? Mas qual é o próximo? Tem que ter pessoas que entendam bastante das regiões, do consumo, da lógica, o que você vive em Nova York versus o que você vai ver em outro lugar, você quer o igual ou o diferente, é outro nível de venda, não é mais os vendedores que estavam... Né? Só que, de novo, o que vai precisar para tirar o vendedor daqui e colocar o vendedor aqui? Recapacitação. Como é que você pega uma pessoa que só tira o pedido e faz virar um especialista em Europa Leste? Como faz? Precisa treinar, não é isso?
Vai capacitar. Então, a parte de emprego que surge, emprego que desaparece, eu particularmente gosto muitíssimo desse gráfico aqui, porque eu acho que ele nos ajuda a ter serenidade, de entender, né? Claro que a maior parte deve estar aqui das nossas organizações, mas que vão ter uma série de trabalhos repetitivos automatizados e vão ter que migrar para cá, né? De alguma forma. E aí, isso é a faca e o queijo na mão que a gente precisa para chegar nas competências do futuro, do próprio fórum. Como eu tinha dito, né, o fórum avalia que 44% das competências precisarão ser substituídas por outras em 5 anos. É muita coisa, tá certo? E ele faz o top. Esse top 25 eu falei em top 10. Né? Não, porque senão fica intratável, não é isso? 25? Desiste. Né? Aí já não existe. Aí já... E atenção, são competências transversais, que significa que as específicas de área continuam lá. Né? Financistas precisam continuar aprendendo finanças, marqueteiros precisam continuar aprendendo marketing, vendas precisam continuar reforçando técnicas de vendas, isso é específico. Aqui é o transversal. Eu gosto de separar em 3 grupos isso aqui. Um primeiro grupo é uma espécie de letramento tecnológico. Olha só. AI e Big Data. Não estamos falando da área de tecnologia, hein? Transversal, entender de inteligência artificial e Big Data. Transversal, letramento tecnológico. Transversal, eu vou pôr no pacote de tecnologia aqui, Design e UX, User Experience. Transversal. Não é mais uma área que vai desenvolver o app. Como tudo é app e tudo é software, todo mundo passa a ter que ter essas competências. Aí você fala assim, mas todos precisam ter a competência de IA para codificar em Python? Não, não é isso que ele está dizendo. IA e sua turma é tida já como a nova GPT, não tem nada a ver com o chat GPT. O GPT é General Purpose Technology, tecnologia de propósito geral, que afetam muitas esferas da sociedade e da economia de uma forma quase que ao mesmo tempo. A energia elétrica foi isso, né? Foi uma tecnologia que afetou tudo. O Cotton, Lycra, a tecnologia da Lycra não é uma GPT, porque afetou o mercado de vestuário, não é isso? Então, importante, mas não mexeu com a economia inteira. Então, o pessoal já começa a classificar há algum tempo, né? Até antes desse boom da IA generativa, a IA como GPT. Mas, da mesma forma que lá na Revolução Industrial, nossos antepassados não precisaram todos virar engenheiros e engenheiras eletricistas. Alguns sim, outros não. Mas todos precisaram entender as capacidades dessa energia elétrica para criar produtos e serviços. É a mesma coisa aqui, né? Não precisa ir até a página 190, todos virarem codificadores de Python, mas alguns vão ter que ser, né? Especialmente, por exemplo, nível analista financeiro, que sabe Python e R, é uma velocidade, uma produtividade brutal versus quem está com Excel. Então, assim, muitos vão ter, mas não é isso que nós estamos falando, é de entender as capacidades dessas tecnologias. São 3. Tem um outro grupo, que é o grupo de um só, que é o Curiosidade e Lifelong Learning, que apesar de ter esse nome, na hora que você abre a competência do Fórum Econômico Mundial, ele está falando de aprender a aprender. Ele está falando de melhorar o motor, entende? De melhorar a nossa capacidade de aprender. Tem técnica para isso. A gente, por exemplo, batalha bastante essa bandeira na São Paulo há uns 5 anos de técnica de aprendizagem. Já que o Secretário mencionou, excesso de informação. A gente tem que separar a informação, fazer a curadoria. É coisa demais para aprender. Pô, são 10 competências, na verdade são 25. Focar em 10 já é coisa para burro aqui, não é isso? Fora as específicas, é coisa demais. Então, o fórum fala, tem que melhorar o motor, tem que melhorar a nossa capacidade de aprender. Né? E existem técnicas que são pouquíssimo divulgadas, eu não entendo por quê. A gente discute muito, né, André? Por quê? Por exemplo, pouca gente sabe que você, antes de uma noite de sono, tem que ser antes de uma boa noite de sono, você fazer um estudo de 5 a 10 minutos de alguma coisa que você tenha aprendido ou entendido no dia. Tipo, tive uma aula, tive uma reunião onde eu aprendi muita coisa. Sei lá qual foi o momento de aprendizagem. Conversei com alguém que aprendia um monte.
Antes de você ter uma noite de sono, não precisa ser imediatamente antes, não precisa ser antes, você parar 5 minutos e fazer num pedaço de papel, sem consulta. O que ficou para mim dessa aula? O que ficou para mim dessa reunião aí? Se puder fazer um mapa mental, né, que todo mundo pensa que é do outro mundo, na verdade não é, só pega a palavra que mais te marcou e põe no centro da folha, né? Depois vai puxando flecha para outras palavras que te conectam. Não vai levar 5 a 10 minutos. É mais relevante para a sua absorção, para o seu processo de aprendizado, do que você ler o mesmo livro, participar da mesma aula, participar da mesma reunião, assustadores de 2 a 7 vezes. Depende da pessoa. 5 minutos contra repetir de 2 a 7 vezes. São técnicas que existem, né? Negligenciadas. A gente fala muito de data science, né? Mas está falando um pouco de learning science. E existe uma learning science parruda, robusta, há décadas, né? Só que a gente, nas escolas usa, mas a gente não tem costume de colocar para fora, de empoderar as pessoas dessas técnicas. Mas o fórum tem colocado isso há muitos anos. Desde que ele colocou a primeira vez, a gente tem falado muito disso, dado essas técnicas para os alunos, faz muita diferença, né? E o resto, ó, pensamento analítico, pensamento criativo, liderança, resiliência, motivação, empatia. Eu, com toda a liberdade de errar aqui, eu gosto de classificar num outro grupão lá das soft skills. Eu não gosto do nome soft, porque soft não tem nada, né? Vai desenvolver liderança, né? Que soft é esse, né? Super hard, né? Super difícil, mas é um outro pacote. Só que observa bem, gente. Olha como dá para a gente olhar. Aqui é melhorar o motor, melhorar a capacidade de aprender. As tecnológicas é para evitar o que o professor Jorge Forbes tem chamado de analfabetismo tecnológico, né? Que antes era ter o aparelho, né? Bastava ter o gadget lá, tá ok. Não são óbvias. IA não é óbvia. Eu, particularmente, eu sempre fui de finanças, aí eu fui, depois que a gente começou aqui na prática a fazer IA, eu decidi fazer o pós-doutorado para tentar entender um pouco mais. Eu levei, no mínimo, 2 vezes o tempo que eu achei que eu ia levar para aprender de inteligência artificial. 2 vezes o que eu achei. E eu sou conservador. Quem me conhece sabe que eu sou super conservador. Eu levei 2 vezes mais, né? Ou seja, mas é para evitar esse analfabetismo tecnológico. O resto, se você for ver, está no quadrante do Caio Lead, que são itens que a IA e sua turma são fraquésimos. Lembra que eles não conseguem trabalhar com interação social e criatividade? É isso. Liderança é pura interação social, né? Autoconhecimento, não há IA que trabalha, né? Empatia, escutativa, é uma competência humana, né? Se você for ver, o que sobra são efetivamente as competências humanas, né? E o que a gente mais tem visto, o Stanford soltou um relatório que eu achei muito bacana, vou compartilhar com vocês também, onde eles colocam o seguinte: jornais do mundo vão parar de botar esse medo que a gente está botando, porque vende jornal, vende mídia, né? Falar que vai substituir. Na verdade, nós estamos na frente de talvez os maiores potenciais de liberar e desenvolver, por exemplo, criatividade humana. Não é que vai substituir, vai liberar para desenvolver. Se eu tenho as atividades repetitivas feitas pelo algoritmo, talvez eu tenha uma bela oportunidade de liberar. Só que vai requerer desenvolvimento, vai requerer, né? Então, assim, eu gosto muito de separar em 3 pedaços. E não me assusta essas 2 serem as 2 primeiras. Então, assim, mas pensamento analítico, pois é. Para interagir com essas tecnologias, o analítico é o mais importante. O ChatGPT, só para usar como exemplo, ele solta respostas verdadeiras ou inventadas. Ele não tem nenhuma preocupação com a verdade. Ele é um bicho preditivo. Ele prediz texto. Então, a preocupação dele é escrever um texto linguisticamente coerente, do ponto de vista linguístico. Está certo ou errado? Ele não sabe o que é certo, o que é errado, para começar. Ele baseia-se na web. Tem coisa boa, tem coisa ruim. Então, mas então não vamos usar, porque é bobagem? Não. A gente precisa usar, mas a gente precisa de seres humanos que tenham capacidade analítica. Eu uso muito, por exemplo, para escrever algumas apostilas. Só que eu sei pedir, né?
eu sei analisar a resposta, se for de um tema que eu domino. É um belo de um aumentador de produtividade, mas precisa de uma capacidade analítica absurda. Então, é a mesma coisa o criativo, né? Ele libera a criatividade, potencializa a criatividade humana, mas a criatividade está em quem pede. E a gente tem visto muito isso colocado de uma forma, né, que eu acho que nos tira do eixo, não permite que a gente enxergue onde estão as verdadeiras oportunidades humanas. Então, para mim, fez uma super coerência essas serem as 10. Eu acho que conversa demais com esse gráfico aqui, né? Porque, no fundo, desenvolvimento tecnológico e capacidade de aprender, ok, são os dois grupos, mas o outro grupo, que é onde estão a maior quantidade de competências, estão caminhando para cá. Estão caminhando para interação social e criatividade. Vamos. Oi, Hugo. Eu não sei se são 45 anos de varejo, mas eu mudaria de competência para competência do sempre. Porque a 3, tudo bem, tem uns 5 anos que a gente está começando a falar de verdade. E a 8 tem uns 20. Mas o resto, design o resto sem ela, meu, eu não sei que liderança a gente espera do mundo. Excelente, Hugo. Faço minhas as suas palavras e vou adotar, inclusive, com os créditos. Porque, assim, é exatamente isso. Desde quando liderança precisa ser desenvolvida? Desde sempre. Empatia. Desculpa. Nenhuma novidade. E as duas primeiras também. Como é que você consegue viver sem pensamento analítico, sem pensamento crítico, criativo, sabe? Por menos criativo que você seja, você não dá para repetir. Até para repetir, você cria alguma coisa diferente. É o seu jeito de repetir. Exato. Depende do repertório, né? Depende do personagem. Você não cria do zero. Eu acho que acho que faz muito sentido, só que a gente fica um pouco perdido no turbilhão de informações, né? A gente fica desbussolado, para usar outra frase do Forbes, porque assim, fica mesmo, né? A gente fala assim, mas peraí, o que precisa desenvolver? E olha só, posso aproveitar o seu gancho? Desde sempre, mas olha só que coisa interessante que o fórum traz. Status Reskilling atual. Só 41% fizeram reskilling no último biênio. Acho que mentiram também, né? Também tem os que mentiram. Ou seja, é isso ou menos. É isso mesmo. Exatamente. A técnica dele é legal, ele vai para um conservadorismo, mas com certeza é menos de 41. Faz sentido. Respostas abertas. Exato, Não exatamente. check the box, aí já ajuda um pouquinho. Já, super, super. Ele tenta fazer cross-check, um trabalho Usa circular. inteligência artificial para isso. Não, e ele usa mesmo, para pegar inconsistência na Exatamente. resposta. Pergunta 2 vezes a mesma coisa de jeito diferente, para ver se volta. E as próprias organizações dizem que o gap de competências é a maior barreira para suas transformações. Todas as organizações estão pressionadas por exemplo, transformação digital. Mas por quê? Por nada a gente fez lá, inovação e disrupção lá no Cristo. Porque falta um negócio, duas palavrinhas que as empresas não gostam. Humildade e vulnerabilidade. Quer dizer, primeiro porra, eu não sei. E a segunda deixa errar. Por isso que os caras continuam. E é o básico. Vamos, não erra, não. A gente gosta de inovação, mas no BR. Corre risco, mas não dá errado, né? Não, e aqui vem algo que me chocou um pouquinho, Hugo, nessa linha, que é a inconsistência entre o que as organizações dizem ser importantes e o que elas treinam. Tem um gap bem grande. E isso me incomodou um pouquinho no levantamento de dados que ele fez. E a mesma coisa ocorre em nível individual, que ele conseguiu pegar plataformas como... Porque a gente ainda vive modelos, você falou, propósito e resultado, a gente ainda vive em modelos com comando e controle. Então, você foi convocado para um treinamento. Que é isso? E não necessariamente a temática está sendo a temática que as próprias organizações, porque quem responde para o fórum e formando as competências do futuro são as organizações. Então, por isso que ele consegue afirmar essa incongruência aí entre o que falam que precisa treinar e o que de fato treina. E o próprio fórum aponta como
um dos principais motivos, isso, Hugo, materializado por treinamentos pontuais, que é bem o exemplo que você deu, né? Treinamentos muito pontuais, sem um plano maior, estratégico, de focar nas competências que realmente precisam ser focadas. Também tem uma questão de, assim, né? Eu sempre digo que tem uma questão de glamour em relação às temáticas. Vamos treinar empatia e escutativa, né? Mas, de novo, pois é, se é um assunto que ainda não, né? Se continua sendo a competência do futuro, vai fazer 25 anos, talvez seja algo que a gente precisa treinar constantemente, né? Não é algo pontual, não é algo resolvível, é algo constantemente treinável. Então, Você é o primeiro. Se você é o primeiro a criticar, você ainda não entendeu. Eu ia nessa linha, porque no seu comentário, eu acho que o que falta, quando a gente pensa em liderança de empresa, a humildade de entender que existe um gap na liderança. Como é que a gente vai fazer o deployment de uma nova cultura de reskilling se eu mesmo não estou buscando reskilling? Então, vai lá, você precisa estudar, mas eu estou legal aqui, né? talvez só ajude a explicar o gap entre o que eu falo e o que eu faço. Eu gosto de uma frase de um amigo conselheiro que sempre diz: liderança é o que... Não, cultura é o que as lideranças fazem ou toleram. É isso. Assim, concordo plenamente. Não tem novidade em termos de competência do futuro, mas eu acho que tem é a primeira vez que eu vejo o relatório do fórum com um senso de urgência maior do que os demais anos, mas muito maior. Até na escolha de palavras, sabe? Como a gente acompanha há muitos anos, estuda profundamente esses relatórios. E todos os outros relatórios, porque ele para fazer um faz outro 69, né? Que dão base para esse. O tom está meio forte, o tom está meio desesperado, porque ele está realmente muito preocupado com essa transição, especialmente a transição do miolo, né? E como vocês falaram, preocupação generalizada em termos de liderança, mas também em termos de entrantes, porque eles colocam cada vez mais que os entrantes, né, chegam com menos dessas competências básicas por conta do que você falou na área de repertório. Então, é um baita desafio. Tem duas coisas para pensar. Resgata isso aqui, sempre olhar o World Economic Forum, resgata os 10 principais preocupações dos C-Levels do World Economic Forum de 2020. Janeiro de 2020, o último presencial antes da pandemia. O Wuhan tinha acontecido em novembro. Desde onde aparece o risco de uma crise sanitária ou um problema desse. É o 10º item. Segunda coisa, mandei para o Nádio porque eu não tenho seu e-mail. Depois ele te compartilha. Uma pesquisa da Gallup, que eu estava vendo, que fala sobre o que você começou a apresentação, ou seja, o mundo está estagnando. Isto não é uma fotografia, é um filme daqui para frente. Ou seja, o modelo capitalista tradicional de crescimento e acumulação acabou. Não vai ter mais espaço. Como é que eu motivo as pessoas? Como é que eu faço as coisas acontecerem? E nessa pesquisa o cara fala o seguinte: eu prefiro estar desempregado do que ter uma liderança tóxica. Dá uma olhada que a pesquisa é boa. E a gente não percebe esse negócio da mudança porque é um ciclo muito longo e a gente não está acostumado a prestar atenção nos ciclos longos. A gente consegue olhar o que mudou de uma semana para outra, de um ano para o outro, mas em 20, 30, 40 anos vira paisagem. Ele faz menção a isso nesse relatório, puxando a referência do que você mencionou, do DEI, né? 68% dos jovens insatisfeitos com os avanços DEI da sua organização, e acho que exatamente o que você disse, 56% não aceitariam um cargo sem liderança de mulher. E aí a complexidade vem aqui para cima também de um jeito muito interessante. Esses números são fortes, né? 33% não se vê na mesma organização em 2 anos. Pesquisa mundial. 1/3 não se vê na mesma organização em 2 anos. E 45% estão explorando ativamente qual é o custo desse turnover.
um assustador, violento. Ainda mais no movimento que a gente tem de ter que fazer uma transformação digital no mínimo, né? Nesse cenário, e aí é bem interessante também o que que é importante para eles. 92% considera segurança. Isso me impressionou um pouquinho, porque Ele quer mudar, mas ele quer ter isso pareceu contraditório, mas o humano é contraditório. Mas às vezes a segurança que a gente olha, quando a gente olha a palavra segurança, talvez não seja essa segurança que a gente tem de de estabilidade ou de alguns anos atrás. Talvez o que signifique segurança seja um significado diferente, assim, né? Poderia ser segurança psicológica. É que o fórum definiu para ele segurança. Então, o fórum definiu segurança como estabilidade de renda, a segurança em relação ao risco de ser mandado embora de forma repentina. Então, foi uma segurança mais tradicional. Poderia ser. Poderia sim. A gente fala muito de psicologia, já como alguém comentou aqui, que é um fator assim, crucial assim, hoje em dia, né? Mas comentário, se a segurança é essa, né, a gente pode, não sei se, eu não lembro da pesquisa, mas se a busca por, certo? Pode ser uma das explicações, inclusive, da mudança. Quer dizer, não estou me sentindo seguro aonde estou. Que é uma coisa que é o desconecte entre liderança e time, né? Em qualquer nível de liderança, né? É isso. Legal. Muita busca por flexibilidade, benefício local, né? E aí vem, né, talvez tangencia a segurança psicológica, de novo surge o E, né? E isso foi relativamente novo. A maior parte não conseguiu priorizar só um e teve que colocar o E. Salário e work-life balance. Então, cenário complexo. Aquela parte da mudança de emprego é interessante, porque a gente vê também muitas vezes, porque a gente falou muito do reskilling, né? E quando a empresa, ela começa a atrapalhar o seu reskilling, não no sentido que ela não deixa você fazer um curso, mas que você já não aprende mais lá, né? Assim, então, porque é sempre uma troca, né? E a troca tem que funcionar. Então, quando você percebe que você tem mais... Não é uma questão comunista, né? Mas você está dando, não é mais valia, né? Mas é a troca, não tem mais troca. Você já não agrega mais... um conhecimento na sua vida. Então, acho que hoje em dia isso é determinante na mudança de emprego. Às vezes a gente chama de desafio, né? Às vezes a gente chama de conhecimento, né? Mas acho que isso hoje em dia é muito forte. E em relação à segurança, na verdade, não é que a pessoa quer ficar lá trabalhando 30, estilo Volkswagen, né, nos anos 70, não é isso. Mas ela quer decidir e não quer que decidam por ela. Né? Então, acho que daí a gente volta realmente aí para o empoderamento do indivíduo, né? E dele também tá atrás e está totalmente ligado ao reskilling. Se eu fico aqui, eu não quero ser o mais inteligente da sala. Se eu sou o mais inteligente da sala, alguma coisa está errada. Né? Eu já não ganho mais nada aqui. A gente tem cada vez mais levantado a bandeira do formal mais informal na aprendizagem. Tem uns dados super interessantes que o indivíduo sabe, tem de competência, em média, né, ativo no mercado de trabalho, entre 38 e 42 anos, tem uns recortes, né? Mas cerca de 80% vem de aprendizagem informal, que é justamente essa que você falou, então, aprender com o meu líder, aprender para cima, aprender para baixo, aprender do lado, aprender para os lados, só 20% vem do formal. Né? Claro que com uma alta dependência, porque quanto mais eu tenho formal, mais eu tenho condição de aprender o informal, sempre, né, base, mas faz muito sentido. Então. E a criação desse ambiente informal de aprendizagem com certeza um dos fatores que eles colocam com força aqui. O que mais, gente? Fica o desafio, né? Não é pequeno. Não é pequeno. Eu não sei se porque minha formação é sempre generalista, né? Eu gosto muito do chá, mas eu já fico feliz se eu conhecer. Souber já está ótimo. Mas aumenta o repertório. Aumenta o repertório. Depois, né? Eu acho que a grande coisa é essa, no generalista. Eu lembro que eu estava no terceiro ano do ensino médio, né, antigo colegial, e aí um professor, um mentor, me disse assim: o que você vai ser? Quero ser engenheiro químico, porque fulano de tal, que é da minha sala, o pai dele tem uma empresa e eu vou trabalhar lá. Assim.
Ele falou assim, que tal você fazer administração e contratar os engenheiros que você precisa? Então, é um pouco que eu acabei de É fazer. uma opção, né? Porque quem está na engenharia vai ter que ter os três. Vai ter que ter os três. Seja, na engenharia. Sim. Sim. É um desafio enorme, né? E como eu falei, cada vez mais a gente está vendo, né? Em relação a acrônimozinho, IST, né? O papel das organizações nisso tudo, né? Eu acho que é uma turbulência, uma celeridade que está sendo existida muito grande, eu acho que cabe a palavra disrupção, sim, né? Por isso que o Fórum usa uma disrupção forte do mercado de trabalho. Nós estamos vivendo isso, né? A gente está sempre com aquele FOMO, né? Com aquele... Eu pensei que no início, quando você falou da pesquisa, mas depois você falou que não era múltipla escolha, eu achei que muito daqueles índices de 80, 70 era do fundo. Então, justamente para tentar tirar um pouquinho do fear of missing out, né? Eles tentaram dar um pouco mais de consistência, quebrando, usando algumas técnicas de questionário para quebrar isso. Não elimina nunca, mas diminui. Mas acho que esse é o nosso grande desafio, né? E as áreas de treinamento, tem um super papel nisso. Acho que é uma reflexão importante, né? A gente deixa em aberto, inclusive, porque a gente está discutindo muito isso. Então, tem alguns caminhos que a gente tem trabalhado, né? E a gente está super aberto para discutir esses caminhos, para debater com vocês, porque eu acho que é só assim que a gente cresce como sociedade, né? A gente precisa disso e acho que vocês também. Então, eu acho que a gente deixa o caminho super aberto para esse debate, discussão, contate-nos. A gente quer debater em vários fóruns. Obrigado, pessoal.